Você já ouviu a história de como Exu Lúcifer desafiou a igreja para libertar seu povo das sombras da ignorância? Laroye a todos! E hoje vou te contar como um homem temente a Deus acendeu uma chama que nem a morte pôde apagar. Pontos curtos. Klaus sempre fora um homem temente a Deus criado dentro da igreja. Sempre lhe fora ensinado que Deus era a única verdade e o único caminho. Mas Klaus era diferente. Desde pequeno, sua curiosidade era afiada, e ele sempre fazia as mais diversas perguntas. Por que Deus nos pune se não o adorarmos? Se Deus é todo-poderoso, por que permite o mal? Suas perguntas, no entanto, nunca eram respondidas. Ao invés disso, ele era censurado por sua curiosidade e, por vezes, até castigado. Não faça perguntas. Se Deus diz, está certo. Mas Klaus nunca conseguia se conter. Mesmo sendo castigado e isolado pelos outros, ele não conseguia simplesmente aceitar que não havia explicação para tudo aquilo. Aos 18 anos, Klaus já havia lido a Bíblia diversas vezes. Contudo, o que ele esperava que lhe traria respostas apenas trouxe mais dúvidas. Ele não conseguia entender por que um livro era usado para condenar tantas pessoas. Perdera amigos condenados à morte por motivos que ele não conseguia compreender. Quanto mais tentava mostrar aos outros membros da igreja que aquilo não fazia sentido, mais ele era exilado e mal visto em sua aldeia. Os únicos que lhe davam ouvidos eram aqueles que também eram rejeitados pela sociedade, homens e mulheres que não aceitavam viver de acordo com as regras da igreja. Não demorou muito para que os padres soubessem o que ele estava fazendo. Então, Klaus foi chamado diante de todo o conselho da igreja. Você, Klaus, está desvirtuando nosso povo. Somos um povo de Deus, e você, que anda com aqueles pecadores que não seguem as leis do Senhor, está indo por um caminho sem volta, adoradores do diabo é o que são. Mas por seu pai ser um importante membro do conselho, daremos-lhe uma chance. Torne-se um padre e ajude a desfazer as mentiras e bobagens que anda dizendo, ou então receberá sua sentença. Klaus nunca aceitaria viver daquela forma. Mas naquele momento, uma ideia lhe ocorreu. Ele precisava mostrar a verdade a todos, e só havia uma forma de fazer isso. Ele aceitou tornar-se padre. Durante 5 anos, foi treinado e preparado para assumir o posto e passou a proferir a palavra de Deus aos outros camponeses. Julgava publicamente todos aqueles que não seguiam as leis impostas pela igreja, mas, secretamente, havia reunido um grupo de pessoas que se encontravam em um local oculto. Lá, ele lhes mostrava toda a verdade, toda a hipocrisia da igreja. Naquele lugar, ninguém era julgado por ser quem era. Homens e mulheres considerados escória pela sociedade ouviam de todos que seu destino era o inferno, mas encontraram ali um refúgio seguro para amar e serem amados. Eles eram os seguidores da luz, a verdadeira luz, como Klaus dizia, a luz do conhecimento, aquela que liberta. Uma vez por semana, pessoas que usavam máscaras sociais para serem aceitas encontravam nos seguidores da luz aceitação e o conhecimento que lhes era proibido. Klaus, com sua influência como padre reconhecido, obtinha livros de outras culturas e ensinava que a religião da igreja não era o único caminho, nem a única verdade. Através do conhecimento, ajudou muitas pessoas a se desprenderem secretamente dos padrões impostos pela igreja. A comunidade dos seguidores da luz crescia cada vez mais. Os padres, porém, começaram a perceber o sumiço de algumas pessoas nos dias das reuniões. Mesmo com o toque de recolher, membros da igreja relatavam ouvir barulhos nas ruas durante a madrugada. Certa noite, Homero, um jovem que vivia uma vida normal, mas que tinha um amor proibido nunca aceito pela igreja, foi capturado pelos guardas enquanto tentava ir ao encontro dos seguidores da luz. Levado ao conselho, ele foi torturado durante horas. Os padres não o deixaram partir até que ele contasse tudo. Sem aguentar mais, Homero revelou o segredo. Os padres, cheios de ódio, planejaram capturar Klaus e o grupo. Homero, obrigado a colaborar sob promessa de que seria poupado, guiou-os até a comunidade. Em silêncio, padres e guardas seguiram até a cabana afastada da aldeia. Quando encontraram apenas um pequeno cômodo. No fundo da cabana havia um alçapão que levava a um subterrâneo. Nesse momento, quando os guardas estavam prestes a surpreender a todos, Homero gritou com toda a força para alertar o grupo.
Ele atacou um dos guardas, distraindo-os, mas foi derrubado. Seu propósito, no entanto, estava cumprido. Dera tempo suficiente para todos escaparem pelo túnel secreto construído por Klaus. Um a um, os seguidores da luz desceram pelo túnel. Klaus, que organizava a fuga, ficou por último. Quando a última seguidora perguntou: "Você não virá?", ele respondeu: "Só depois que o último seguidor da luz passar." Ele fechou a porta do túnel, subiu as escadas e se entregou. "Eu estou aqui, podem me levar", disse Klaus. Os padres o olharam com ódio. "Devíamos saber que você era um caso perdido. Você perverteu a nossa comunidade." Klaus respondeu: "Eu não a perverti. Eu permiti que se libertassem através do conhecimento. Vocês os mantêm ignorantes para controlá-los, mas agora vocês não os controlam mais." Com raiva, o padre mais velho ordenou: "Levem-no. Os dois serão executados hoje, na frente de toda a aldeia, para que sirvam de exemplo." Enquanto era escoltado, Homero, arrependido, pedia desculpas a Klaus. Mas Klaus apenas olhava para a frente, confiante. Quando saíram da cabana, Klaus pegou um lampião pendurado e o jogou no chão, incendiando a entrada. Empurrou Homero para dentro e gritou: "Vá, Homero. Encontre os outros e espalhe a luz. Para aqueles que ainda estão no escuro. Eu apenas acendi a chama, mas são vocês que devem mantê-la acesa." Homero correu em direção ao alçapão. A última imagem que viu antes de descer foi a espada de um soldado atravessando o peito de Klaus. Ele correu até alcançar os outros. E quando os encontrou, contou-lhes o que havia acontecido. Todos choraram pela morte de Klaus. Será que poderiam manter aquela chama acesa? Durante toda a madrugada, caminharam pelos túneis. Perto do amanhecer, viram o final do túnel. Quando o primeiro raio de luz iluminou a saída, lá estava uma figura translúcida, misturada àquela luz. O espírito de Klaus, que desapareceu sorrindo, confiante, enquanto lhes mostrava o caminho.